Então chegou a hora da gente conhecer os premiados da categoria de renda fixa crédito privado. Legal, gente. Bom, parabéns aos premiados. Os fundos foram selecionados aí, escolhidos como os melhores entre uma lista de milhares de fundos de renda fixa. E agora a gente vai receber aqui alguns dos gestores premiados para falar sobre o que deu certo nesse ano complicado e também como é que eles estão investindo agora, né, Samuel? É isso aí. Acho que podemos já chamar os nossos convidados aqui, né? Vamos lá. Por favor, estão aqui já com a gente. Fausto, da XP Asset. Boa noite, Fausto. Você está no mudo, eu acho, Faustinho. Bom, agora sim. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Gil? Tudo bom, tudo bom. Você está um pouquinho no canto aí da câmera também, se puder dar uma centralizada. Christopher, obrigado pela presença também. Tudo bem contigo? Tudo ótimo com vocês. Tudo bem, tudo Prazer bem. estar aqui. Tudo certo. Acho que para começar aqui o quebra-gelo já com dinamismo, podemos aqui na ordem de quem tem mais cabelo preto. Deixa eu ver quem que é. O Fausto. Fausto, se apresenta aí ao estilo Stock Pickers aqui do nosso querido Thiago Salomão. Fala em 30 segundos aí quem é o Fausto Filho, por favor. Legal, vamos lá. Bom, pessoal, sou gestor responsável pelas estratégias de renda fixa e crédito da XP Asset Management. Estou aqui no grupo há 12 anos. Comecei minha carreira no Banco Pactual, tendo passado por todas as áreas do banco, finalizado na tesouraria, na mesa de renda fixa internacional. É isso aí. Boa. Christopher, você, por favor, se apresenta aí para a gente. Boa, meu nome é Christopher Smith, eu estou na Capitânia aqui há 10 anos. Comecei como estagiário aqui na Capitânia, como muitos aqui da casa. A gente tem um perfil de reter muito aqui os sócios. E estou aqui na gestão de renda fixa e muito feliz aí com 2 fundos no ranking. Boa. Acho que antes da Gil fazer a primeira pergunta aqui, para vocês falarem um pouquinho mais, um tempo um pouquinho mais longo, Fausto, você poderia explicar para a gente como que é, em linhas gerais, né, o processo de investimentos e a filosofia de gestão aí do fundo que foi premiado, como que funciona a montagem da carteira, o que se espera em termos de retorno ao longo do tempo? E depois, Christopher, você também. Sem dúvida, Samuel. Bom, a XP Asset é conhecida pela gestão e análise fundamentalista. Então, a gente, uma casa completa de investimentos, com fundos de renda variável, renda fixa, multimercados macro, produtos alternativos. Então, a gestão de crédito é uma gestão com foco em análise fundamentalista. A gente chama, também mais conhecida como bottom-up, onde a gente destrincha a empresa, a empresa que a gente quer dar o crédito, a gente destrincha, a gente faz a modelagem econômico-financeira da empresa, enfim, entende a dinâmica setorial. E, naturalmente, como se trata de um ativo de renda fixa, a gente alia isso ao cenário macro, movimentos de juros, ciclos econômicos. Então, a gente alia a análise fundamentalista dos emissores, a análise macro, para entender como é que os setores a que os emissores estão inseridos vão se comportar ao longo do tempo. Naturalmente, para cada fundo, para cada portfólio que tem características distintas, aí vai ter a estratégia propriamente dita de cada um deles. No caso do XP Top, é um fundo, enfim, talvez um dos fundos mais antigos do mercado, é um fundo que tem um histórico de mais de 10 anos, um fundo que teve suas primeiras cotas negativas ao longo de 2020. Foi bem triste para a gente ver os meses aí de março, abril e maio com cotas negativas. Naturalmente, a gente vai falar um pouquinho disso, a pandemia pegou esse mercado, o mercado de crédito, um momento de crescimento, um momento de desenvolvimento,
como você bem comentou, Samuel, o investidor e os próprios gestores lidaram com uma situação até então atípica. Mas, de toda forma, o SPTOP ele alia uma alocação dinâmica de crédito, então, é uma carteira que a gente brinca que a gente, em alguns casos, não tem muito amor à posição, então, se a gente entende que a posição cumpriu o seu papel, né? Se aquela alocação cumpriu o seu papel dentro do fundo, a gente vai realizar. E a gente costuma dizer que a gente faz gestão ativa de crédito dentro desse fundo. Então, a gente pode pegar um fundo de renda variável, talvez mais conhecido aí de grande parte dos investidores, e aqui não vai ser diferente. Então, você vai analisar o emissor, vai alocar na carteira, respeitando o tamanho da posição, em constante análise, não só do risco do próprio emissor, mas do que ele contribuiu já para o portfólio. Então, em linhas gerais, essa é a estratégia da XP Asset e do fundo XPTOP. Christopher, poderia falar para a gente do Capitânia Top e do Capitânia Premium, como que é mais ou menos a estratégia deles? Eu acho que dá para falar meio que em conjunto, né? Eles são parecidos. Explica para a gente, claro, por favor. Bom, primeiro, a Capitânia é uma gestora 100% focada em crédito e imobiliário. Então, a gente não tem nenhum tipo de investimento, todos os sócios aqui comem, vivem, respiram crédito e só fazem isso da vida. Então, uma dedicação intensa aqui na análise dos casos de investimento. Nossos fundos, eles têm um ativismo, acho que acima da média do mercado, então a gente costuma girar entre 25% e 30% do portfólio anualmente. Então, em anos de crise, como foi 2014, 15, 2020, a gente acaba migrando para ativos mais high grade, por haver uma oferta grande no mercado secundário, você conseguir comprar ali ativos de boa qualidade de crédito, com spread extremamente interessante. E em anos mais normais, a gente parte para uma alocação aqui mais proprietária, a gente tenta fugir um pouco das teses tradicionais de mercado para gerar um alfa adicional para os fundos. Eu acho que por cima é isso, a diferença dos dois fundos é basicamente liquidez. Então, o Top, ele é um fundo D1, ele carrega bastante caixa comparado com o Premium, justamente para conseguir honrar os resgates no momento de estresse. O Premium é um fundo D45, ele acaba conseguindo ficar mais alocado, ele é mais eficiente para o investidor final, ele só precisa aceitar um pouco menos de liquidez ali na conta dele, tem que esperar os 45 dias para o resgate. Acho que é natural, a indústria vai ter que migrar, acho que todo mundo viu isso, né? A indústria vai ter que migrar para prazos de resgate um pouco mais longos para dar a possibilidade da gestão conseguir fazer uma alocação mais eficiente. Perfeito, gente. Eu queria falar um pouco sobre como tem sido a estratégia agora. Quer dizer, é um momento, não é a crise ali da pandemia, mas é um momento também desafiador para os fundos de crédito privado, né? Os spreads, que são os prêmios, né? O retorno acima do retorno dos títulos públicos que existem na média do mercado estão menores. Então, isso gera um cenário desafiador para vocês entregarem bons retornos para os investidores. Onde que vocês têm buscado as boas oportunidades de investimento nesse cenário mais complicado? Christopher, quer começar dessa vez? Pode ser. Realmente, a gente está vendo um cenário aqui onde os spreads estão fechando rapidamente, há uma falta de ativos no mercado. Isso é bom para o investidor agora, né? Você vê a cota dos fundos de renda fixa indo muito bem. Você não precisa estar no ranking aqui do top 5. Qualquer fundo aí da indústria vai estar rendendo 200, 250 de CDI aí no ano. E isso realmente é por uma falta de ativo. Então, eu acho que o desafio para a gestão esse ano vai ser alocação com qualidade e sem comprometer o spread, que é o carrego aí do fundo, né? O retorno futuro do fundo. No nosso lado, a gente é uma casa que sempre atuou em todos os segmentos do mercado, então a gente sempre participou de emissões grandes, de companhias de capital aberto listadas em bolsa, mas a gente tem um DNA muito estruturado também. Então, a gente faz CRI, a gente faz FDIC, a gente está com o pé na rua aqui, falando com todo mundo, tentando achar novos casos de investimento e tentando desintermediar a originação de bons investimentos. Então, eu acho que essa é a tese que a gente vai buscar esse ano, realmente fugir do comum. Quando você fala desintermediar, você tira um agente ali ou uma empresa do meio do caminho e com isso o fundo consegue investir com taxas melhores, é isso?
Perfeito. A gente consegue, por exemplo, acessar diretamente uma companhia e não pagar custos ali de diversos estruturadores ao longo da cadeia, e a gente consegue direcionar todos esses custos na taxa do ativo. Boa. E você, Faustinho? Legal, acho que as oportunidades elas aparecem muito nas crises, né, Juliano? Então, é interessante notar que os spreads, como você bem mencionou, o prêmio pago pelas empresas para se financiar mercado, eles se mexeram de uma forma muito drástica, né, ali no início da pandemia. E o Christopher até comentou, os spreads eles seguem uma tendência de fechamento iniciada no ano passado. Essa tendência de fechamento, ou seja, de redução do prêmio pago pelas empresas, tem um componente técnico, como o Christopher também mencionou, né, onde você tem uma escassez de ativos, você tem um grande montante de vencimentos acontecendo. Daqui até o meio do ano, a gente tem mais de 25 bilhões de reais vencendo ativos corporativos que estão nos fundos. E você tem um movimento, você tem uma atividade no mercado primário ainda mais lenta. Isso ocorre porque as empresas elas passaram por essa crise do Covid-19 bem capitalizadas. É interessante notar que o desenvolvimento do mercado de capitais permitiu que as empresas conseguissem adequar os seus ativos e passivos. Enfim, as empresas conseguiram captar para prazos adequados para os seus modelos de negócio, com taxas mais aderentes aos seus custos. Naturalmente, o CDI baixo também tirou um pouco da pressão da despesa financeira dos emissores. E, naturalmente, as oportunidades elas apareceram no meio da crise e ainda continuam em alguns setores, em alguns emissores. Eu acho que aqui, quando a gente está falando de fundos com essa característica, né, a gente fala que são fundos high grade, os fundos que estão aqui nesse nome, que são fundos high grade, ou seja, são aqueles fundos que financiam as melhores empresas do Brasil. Então, dessas empresas, eventualmente, você pode encontrar uma oportunidade, talvez num prazo um pouco mais longo, talvez dentro da estrutura organizacional da empresa, você se afastando um pouquinho do fluxo de caixa, ou seja, você não está numa empresa operacional, você está no nível da holding, onde você está correndo um pouco mais de risco ali da geração de caixa das subsidiárias, e aí você pode, naturalmente, ter um pouco mais de prêmio. Mas eu não tenho a menor dúvida que o grande diferencial, né, que a gente vai conseguir entregar para os nossos investidores é buscando, através de uma gestão ativa, esses emissores e talvez, conforme eu comentei, né, com o desenvolvimento do mercado de capitais, com acesso maior a empresas ao financiamento desintermediado, né, como o Christopher também comentou. Você tem muitas empresas que hoje vão ao mercado se financiar, né, saíram ali dos bancos, onde tradicionalmente elas se financiavam. Talvez você consiga encontrar algumas empresas que estão num caminho, né, que estão construindo essa história, estão melhorando seus critérios de governança, que possivelmente ainda têm um capital fechado, e aí elas estão migrando, talvez, né, para o mercado, para abrir o seu capital no mercado acionário, e aí, nesse meio do caminho, eles conseguem se financiar com dívidas um pouco mais adequadas. Eu não tenho a menor dúvida que, mesmo no nosso mundo, no nosso universo de fundos high grade, a gente consegue encontrar uma outra empresa que a gente sabe que vai chegar lá, e aí talvez já pagar um pouquinho mais de prêmio, aí dentro do portfólio você consegue alocar, e aí tem uma boa composição, entregando um retorno final para o investidor diferenciado. Perfeito. E tem algum setor ou alguns setores que vocês consideram mais promissores, que existe mais chance de encontrar boas oportunidades de investimento? E do lado oposto, tem setores que vocês preferem evitar? Fausto, quer começar? Começo. Olha, Julião, eu acho que no crédito a gente tem que sempre estar atento, entender se no final das contas a contraparte vai te pagar a dívida. Lembrando que aqui a gente tem, no momento que você faz uma operação de crédito, né, que são os ativos carregados pelos fundos, você tem que entender a capacidade daquele emissor em te pagar os recursos no final das contas. E, para isso, a gente tem que entender como é que se dá a geração do fluxo de caixa da companhia. Então, o que a gente costuma fazer nas XP Assets, dentro de premissas, né, de diversos cenários dentro da modelagem que a gente faz, entender como é que se comporta o fluxo de caixa em determinados momentos de crise.
E, naturalmente, a gente tenta fugir, talvez, né, de algumas empresas inseridas em setores que a gente chama de mais cíclicos, né? Aqueles setores que têm uma ciclicalidade, que são muito ligados ao ciclo econômico, né, que tem o seu fluxo de caixa alterado, né, de acordo com a mudança do ciclo. Sem dúvida, são setores que a gente talvez tenha uma exposição menor, né, ou olha com... Mas poderia dar um exemplo, maior. Fausto? O que seriam os setores cíclicos? O setor de consumo e varejo, né, é um setor mais difícil, né, é um setor que foi até duramente impactado pelo distanciamento social, né, sobretudo em algumas linhas ali. Você pega o setor de vestuário, né, pega algum setor talvez de alimentação. Então, esses setores que têm uma ciclicalidade maior, sem dúvida, a gente tem que tomar cuidado. E outros setores que têm uma receita resiliente, né, que tem a gente chama que a geração de fluxo de caixa do emissor, ele é muito robusto, ele é muito previsível. No caso, a gente chama aqui o setor de utilities, né? São setores ali, o setor elétrico, né, o setor de transmissão de energia, até mesmo as rodovias, né, que, enfim, você tem um tráfego pedagiado ali, que, enfim, você consegue fazer conta, mas que na pandemia acabaram sofrendo, né, porque o distanciamento social acabou parando tudo, mas, de toda forma, você consegue ali, né, você tem um fluxo de caixa um pouco mais previsível. Então, esses setores, talvez, são setores que podem trazer oportunidades. E, mais uma vez, Juliana, esses setores que são talvez mais óbvios, as oportunidades aparecem na crise, né? Então, por mais que alguns fundos, né, tenham, no caso do XP-Top, o fundo perdeu 40% do patrimônio, né? Então, o fundo... Qual período, Fausto? De março a dezembro do ano passado, o fundo perdeu 40% do patrimônio. Então, enfim, basicamente a gente passou o ano passado pagando resgate, né? E o que a gente fez foi naturalmente, através de uma carteira bem construída, né, a gente foi fazendo uma reciclagem desse portfólio, né? Então, a gente foi conseguindo, no pior momento, né, a gente precisou, eventualmente, fazer vendas forçadas, então a gente precisou efetivamente reconhecer algumas perdas no portfólio, né, vender ativos a níveis bem descontados do fundamento dos emissores, mas quando as coisas foram se normalizando no sentido de que o investidor começou a entender que não deveria sair do fundo naquele momento, que a incerteza trazida pela Covid não era, você não tinha um aumento do risco, né, que estava representado pelo prêmio, né, dos emissores, a gente começou a encontrar boas oportunidades nesses setores que têm geração de caixa mais previsível. Aí, sem dúvida, a gente veio fazendo esse movimento de reciclagem de portfólio, continua ainda. Então, não tem a menor dúvida que isso vai continuar trazendo bons resultados, né, para o portfólio, e vai exigir ainda mais do time de gestão. O time de gestão vai ter que continuar buscando essas oportunidades, nessas assimetrias, a gente começa a dizer, gosto de falar, dentro dos setores, e até mesmo nos setores, talvez, eu comentei aqui, que são mais difíceis, né, que tem uma geração de caixa não tão previsível, também há oportunidade, né? E aí, naturalmente, dentro do teu contexto de análise, né, da forma que você modela o emissor, sem dúvida, eu acho que dá para encontrar bons nomes. Perfeito, Fausto. Eu vou querer voltar depois nesse ponto aí de oportunidades na crise, até porque a gente está num período complicado de novo, né? Mas antes eu queria ouvir o Christopher falar sobre setores promissores e setores a serem evitados também. Legal. O crédito, ele é um bicho engraçado, né? Porque geralmente quando você fala de investimento, as pessoas falam dos acertos. E no crédito, o mais importante são os investimentos que você não faz, né? As teses erradas, que dão errado no mercado, que você não entrou. Eu acho que isso é muito importante aqui na Capitânia. A gente tem uma tese de investimento em dois setores específicos, que é o de utilities, que o Fausto comentou, e o imobiliário. A gente, em qualquer momento ao longo da história da Capitânia, se você abrir qualquer fundo nosso, o fundo vai ser provavelmente 40% em utilities, 40% imobiliário e ali 20% em outras oportunidades ali, algo oportunístico que apareceu que fazia muito sentido. Mas esses dois segmentos aí são core aqui para a Capitânia. A gente prefere, quando vai tomar um pouquinho mais de risco, prefere até que seja nesses segmentos. O segmento de utilities, você tem uma previsibilidade de fluxo de caixa que é muito importante. Então,
mesmo na pandemia, com a piora do fluxo nas rodovias, você tem um órgão regulador ali que vai olhar o reequilíbrio econômico, você tem nas distribuidoras de energia a ANEEL, que é uma reguladora muito forte, que achou rapidamente uma solução muito elegante ali para o pior da crise, né, na parte do consumo. E no imobiliário você tem as garantias reais, que a gente sabe que no crédito, quando tudo dá errado, você precisa ter alguma coisa ali para retomar. Então, a gente continua procurando oportunidade, tem muita confiança que vai ter oportunidade nesses dois segmentos e, pontualmente, a gente pode acabar encontrando algo fora desses segmentos, mas é bem pontual, é caso a caso. No ano passado foi um ano que a gente acabou entrando nos segmentos que o Fausto comentou também de cíclicos, são teses que a gente não costuma entrar, mas foi um caso onde ali tinham várias empresas AAA com dificuldade de captação pelo momento do mercado de crédito, e a gente conseguiu prover um funding ali em debêntures com taxas muito acima do que elas costumavam captar e fez uma boa composição de portfólio. Mas acho que essa oportunidade já não existe mais para esse ano, a gente vai voltar para a nossa origem aqui, nosso DNA de utilities e imobiliária. Boa. Só uma tecla SAP aqui para quem eventualmente esteja boiando. Utilities é um setor, a tradução para português é utilidades públicas, geralmente, que é saneamento básico, energia elétrica, tá? São empresas geralmente mais defensivas, correto, Christopher? É isso aí. Boa. Essa é uma das teclas SAP. A outra aqui é o spread, né? A Juliana já explicou, o Faustinho também. O spread de crédito é aquele excesso de taxa que um ativo te paga se você for comparar com o título público. O título público, em tese, ele não tem o risco de crédito, o risco de calote, em tese, né? A chance de o governo não te pagar o que ele te deve é muito baixa. As empresas, por outro lado, têm o risco de calote, e como elas são mais arriscadas, têm que pagar uma taxa a mais. Eu falei isso aqui porque Fausto e Christopher, vocês tocam aí fundos de diferentes tipos, né? O Fausto falou do XP Top, que é um fundo um pouco mais líquido, então ele tem um pouquinho de caixa, um pouco mais de caixa, né? Que caixa é o quê? São os títulos públicos, são os ativos menos arriscados, e ele tem outros fundos que são mais arrojados, que tem uma liquidez um pouco maior também. Fausto, vocês dois falaram no começo, né, que o prêmio está fechando, né, que esse excesso sobre o CDI ele está diminuindo. Mas se você pudesse falar para a gente aí, Fausto, na média, os fundos que você gere, eles estão proporcionando para o investidor que entre hoje a estimativa de retorno futuro, né, que é o carrego, CDI mais quanto? Se a gente olha um CDB de um grande banco, a gente olha aí, por exemplo, 100% do CDI, 110% do CDI. Comparando com os fundos que você faz gestão aí, depois do Christopher, qual que é a expectativa de rentabilidade para o cenário atual? Legal, ótima pergunta, ótima pergunta. Isso é muito importante, Samuel, porque aqui realmente tem uma oportunidade, né? O Christopher mencionou muito bem, falou, qualquer fundo que você pegar hoje vai estar rodando aí por 200, 250 do CDI, isso fruto, né, dessa compressão do prêmio, né, desse fechamento do spread aqui, já traduzindo ao contrário. Mas eu vou ilustrar de uma forma fácil. Tá? O que regula, né, esse prêmio? Primeiramente, você tem o fundamento da empresa, como você bem colocou. Você colocou, poxa, uma empresa muito arriscada, ou um setor que a gente comentou aqui, muito arriscado, tem que pagar um prêmio maior. Então, poxa, você tem uma empresa dentro de um setor que tem uma ciclicalidade grande, e aí na questão fundamentalista da empresa, uma empresa com management ruim, né, uma empresa que faz escolhas ruins, né, etc., então certamente esse prêmio tem que ser maior. Bacana. Você tem a situação de mercado, né? Você tem ali as condições de mercado, basicamente de oferta e demanda, né? Então, se você tem uma demanda maior que a oferta, né, se o mercado ele é mais comprador, naturalmente esses preços, né, vão ser mais baixos, né? A turma, quer dizer, no caso, aqui é inversamente proporcional, né? Mas estou te falando, a turma acaba que na renda fixa, né, você tem a taxa, no caso a taxa, a gente está falando de taxa aqui, o preço são inversamente proporcionais, mas depois a gente fala sobre isso.
Mas você tem uma demanda muito forte, isso pressiona os spreads, esses prêmios para baixo, né? Então, a turma acaba aceitando, né, comprar o ativo com um prêmio menor, né? Ou seja, até tomando mais risco. Bacana. Aconteceu que, a partir de 2016, né, com a queda vertical, no início da queda da Selic, a gente começou a perceber que os prêmios foram, né, caminhando, foram se reduzindo. E, naturalmente, sobretudo a partir de 2018, né, com as plataformas de investimento democratizando, né, o acesso aos fundos de crédito, que anteriormente eram restritos a grandes investidores, etc., criou-se uma demanda muito grande para essa classe de ativos. Então, tinham muitos compradores para comprar os papéis, o que favoreceu os emissores. Os emissores, poxa, tem muita gente para comprar o meu papel, eu consigo emitir com um prêmio mais baixo. Bacana. Isso caminhou num passo muito forte e a gente chegou ali no início do ano passado, em cerca de fevereiro do ano passado, e aí pegando uma amostra, né, dos papéis emitidos a mercado, esse prêmio estava por volta, Samuel, de 1%, tá? De 100 pontos base acima do título do governo. CDI mais 1%, ou no CDI caso, mais 1%. ou uma CDI NTNB mais 1%, se fosse um título atrelado à inflação. Se fosse um título atrelado à inflação. Então, grosso modo, a gente tinha aí, dentro de uma cesta de ativos, né, um prêmio médio de 1%, que ilustra bem. Legal. Veio a pandemia, né, você teve o componente do risco aumentado, então a incerteza, né, por si só já traria, né, um aumento desse prêmio, você não sabe o cenário de amanhã, você vai querer comprar um negócio com mais prêmio. Perfeito, isso acontece em momentos de crise. Porém, você teve um movimento, e aí também relativo ao mercado, onde você teve uma oferta de papel, e aí veio por conta dos fundos. Os fundos começaram a tomar muitos resgates, os gestores precisaram vender esses ativos, aí, naturalmente, você teve uma oferta maior do que a demanda, o que exacerbou esse movimento. Para você ter uma ideia, esses prêmios atingiram cerca de 5% acima do CDI. Aí saíram de CDI mais 1 para CDI mais 5, na média. Isso, na média. Tá? E aí você pega alguns setores específicos, e a gente falou de setores mais ou menos defensivos aqui. Pegamos o setor de utilities, por exemplo, a gente viu empresas com rating alto, AAA, no caso, do setor elétrico, por exemplo, bem geridas, com fundamento muito bom, operando nesse nível de spread. E a Juliana perguntou, bom, aqui uma super oportunidade. Quem tinha caixa, né, quem podia comprar, e nesse momento a gente viu, né, a gente verificou que outras classes de fundos entraram comprando esses papéis. A gente viu que fundos de ações compraram esses papéis, a gente viu que fundos multimercado compraram esses papéis. Bacana. Esses papéis atingiram esse máximo ali em meados de abril, maio, e aí começaram essa trajetória de fechamento. Tá bom? Hoje, quando a gente pega essa mesma amostra, esse spread encontra-se em 2%. Então, uma taxa de CDI mais 2. Ou seja, o dobro do que era no início da pandemia, no início do ano passado. Ou seja, então aqui ainda tem uma oportunidade. Eu não acho que é 1%, mas eu também não acho que... Eu acho que é algo próximo a 2%. Mas o que a gente está vendo agora é que tem um excesso... Na verdade, você nem tem nenhum excesso de demanda. Você tem uma oferta mais baixa, como eu comentei. Você tem o mercado primário ainda com atividade menor, porque as empresas vieram bem capitalizadas, e a gente entende que as novas captações das empresas vão se dar para CAPEX, para investimento. A gente entende que tem uma incerteza grande ainda. Mas você tem vencimentos acontecendo. Eu comentei aqui, a gente tem quase 30 bilhões de reais de papéis vencendo nos fundos, o que necessitam de um reinvestimento. Então, isso por si só pressiona os spreads para baixo. Você tem uma demanda ali, aqui mais uma vez por conta de uma falta de novas emissões. E, naturalmente, isso reflete nos fundos. A gente pega o XPTOP hoje, Samuel, é um fundo que tem uma carteira de crédito, tá, rodando a 290 pontos, ou seja, 2,9%, ou CDI mais 2,90%, tá, de taxa. E, naturalmente, a gente desconta os custos do fundo e etc. E, enfim, e coloca o caixa, que tem um pouco de caixa, e dilui um pouco isso. E a gente tem um retorno líquido para o investidor no nosso fundo de CDI mais 1,70%. Então, isso a gente não usa mais o
percentual do CDI, mas isso daria aí dos 100 e poucos do CDI, quase 200? Basicamente, estamos falando aí 180 do CDI, né? Perfeito. É que perdeu a referência, que o CDI está muito baixo. Para fechar o racional aqui do percentual do CDI, até para a gente acabar com esse negócio, cara. Isso aqui é uma jabuticaba brasileira, né? A gente menciona numa carta da XP Asset de março de 19 sobre essa jabuticaba, né? Inclusive, naquele momento, a gente até fechou alguns fundos, o XPTOP foi um deles. A gente fechou para captação, porque a gente entendia que os spreads, né, que as taxas estavam muito baixas e as empresas só emitiam em taxas, né, em percentual do CDI, porque viam que o CDI estava caindo. Então, a gente achou que não tinha ativo para comprar. E a gente está notando que o investidor desapegou desse negócio. Isso é fruto de um CDI baixo, né? Isso é fruto de uma taxa de juros mais normalizada. Por mais que 2% não seja a taxa normalizada, a gente entende que uma taxa Selic normalizada no Brasil hoje está mais para 6%. Não faz muito sentido, né, o cara olhar o percentual. E é engraçado porque a gente pega países com taxas de juros altíssimas, né? Pega a Argentina, por exemplo, né? Ela tem lá os papéis operando a 40%, 50% ao ano, mas você não tem lá o percentual da Leliq, né, no caso lá dos institutos argentinos. Nunca existiu, né? Isso acontecia só no Brasil. Então não tem a menor dúvida que esse negócio ficou para trás e que agora o investidor vai olhar esse retorno composto, né, no CDI, mais um retorno adicional. Boa. Só para fechar aqui, Fausto, o XPTOP é um dos mais conservadores que tem na grade dos produtos que você faz gestão. Se for para a ponta mais arrojada, está oscilando em torno de quanto esse potencial de retorno? CDI mais 5? CDI mais 5. Caramba, isso. Ok. Christopher, como que estão aí o carrego, né, o potencial de retorno dos fundos da Capitânia? Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o Fausto, essa explicação super didática de um tema que é um pouco complexo, né? Essa história de ficar discutindo duration, compressão do spread, eu sempre tenho dificuldade de trazer para uns termos mais corriqueiros e achei muito boa a sua explicação. Do nosso lado, eu acho que muito da sua tese ali de fechar os fundos em março de 19, a gente tinha essa cabeça também, a gente acabou fechando vários fundos nessa época, acho que até por isso estamos nós dois sentados aqui. É isso aí, cara. Prezar pelo resultado do fundo, eu acho que é o mais importante e não comprometer o investidor que já está lá pelo investidor que vai entrar. Então, a gente precisa sempre estar olhando esse número, né, que é o spread do fundo e o carrego, e se você não estiver entregando, tem um jeito fácil de começar a entregar, que é fechar o fundo e fazer uma alocação ali com o pé no chão e entregar o que você prometeu ali no mandato. Falando de spreads, o Capitânia Top, que é o nosso D1 também mais conservador, também em linha com o Top XP, se eu não me engano agora está em 1,80 líquido, e o Premium, que ele é o D45, é um pouquinho mais arrojado, mas também é um fundo bem de varejo, ele entrega CDI mais 2,30 líquido. Ô, Cristian, você me permite, Samuel, me permite, eu acho que o investidor, ele naturalmente, ele fica, né, ele é mais curto-prazista, e aqui sem críticas, ele se apega a esse CDI baixo, né? A gente tem essa situação totalmente anômala hoje. O Banco Central vem comentando nas comunicações formais, que o juro brasileiro hoje é estimulativo, né? E a gente fala muito, né? A turma deve ouvir aí nos jornais e tudo mais, que a gente tem um juro real negativo. Quando a gente pega a taxa Selic, e desconta a inflação, dá um número negativo. A gente pegar a inflação, né, projetada 12 meses à frente, isso, na verdade, não preciso nem olhar 12 meses à frente. Eu pegar a inflação acumulada nos últimos 12 meses versus a Selic média, eu já vou ter tido um retorno negativo. Então, a gente tem essa conjuntura hoje, e o investidor acabou se pegando e perpetuando esse negócio para os fundos e ativos de renda fixa. E, pessoal, esse negócio é cíclico, né? Então, enfim, a gente entende que o Banco Central deve começar um ciclo de alta de juros que não acontece desde 2015 no Brasil. Há 6 anos a turma não sabe o que é um ciclo de alta de juros. E como eu falei aqui, a gente estima uma Selic terminal, né, no final, não esse ano, mas, enfim, terminal em 6%. Então, esse negócio vai mudar, né? E quando a gente fala, eu e o Cristian, a gente fala aqui que nossos fundos, né, tem hoje um spread líquido, né, um retorno, um prêmio para o investidor, né, descontando as taxas dos fundos próximo a 2%,
a gente está dizendo que no longo prazo esse cara vai estar levando 8% ao ano para casa, né? Enfim, então, eu acho que, como a Juliana comentou no início aqui, foi muito difícil para a renda fixa, porque o juro estava muito baixo, e ainda teve a pandemia que, né, fez esses spreads abrirem para caramba, e machucou o investidor. Legal, não tem, poxa, acidente de percurso, né? E eu comentei muito ao longo da crise que o investidor, aquele investidor vencedor, é o cara que está atento, é o cara que, né, provavelmente ele tem uma boa assessoria, ele está alocado em bons gestores, ele entende o que os gestores fazem, e no momento de fraqueza dos mercados, ele tem ali o sangue frio para ir aumentando a exposição, aumentando a alocação. Esse cara que vai fatiando, né, os seus investimentos, vai entrando nos momentos mais difíceis, enfim, entende, é bem assessorado, ele vai ser vencedor sem dúvida. Então, quando eu olho hoje para esse negócio, a gente que faz isso há muito tempo, né, e vê uma carteira com o risco que a gente tem, como eu falei, a gente financia as maiores empresas do Brasil, pagando esse prêmio, né, com esse retorno líquido, eu acho realmente muito interessante. E aqui, né, pessoal, estamos falando que é um juro estruturalmente baixo comparado com o que o Brasil tinha no passado. Poxa, em 2014 a 2017, a gente praticava um juro de 14 a 16 de 14%. Né? Ali, sem dúvida, um fundo de crédito ele era muito arriscado, porque as empresas estavam morrendo. Os emissores que estavam dentro dessa carteira estavam morrendo. O Brasil vinha numa recessão, uma inflação alta e uns juros altíssimos. Então, a despesa financeira da empresa era muito alta. A empresa, enfim, tinha queda de receita porque o país estava em recessão. Tinha um achatamento de margem porque o cara não conseguia repassar preço, senão perdia, né? Ia perder share ali no seu setor. Então, ali, sem dúvida, né, os fundos de crédito eles eram arriscados. Né? E aí o cara podia comprar um título do governo que ia ter um retorno interessante sem correr esse risco. Acho que agora é diferente. As empresas mostraram que passaram resilientes pelo pior momento da crise. Como falei, o mercado de capitais permitiu que os seus passivos estivessem adequados. O governo atuou, né, de certa forma, na pandemia, atuou bem ali com o auxílio, com a questão fiscal, o Banco Central também com a política monetária. Sem dúvida, eu acho que tem desafio da vacina, do rollout da vacina e tudo mais, que, enfim, deixa isso para a turma macro falar. Barreiras falou ontem, enfim, o Jobim falou ontem. Mas, de toda forma, eu acho que é um super momento, né, para esses fundos, porque o CDI vai voltar a subir e os spreads, e aí vai depender de nós, gestores, né, entrarmos ou sairmos, aumentarmos, reduzirmos os spreads que a gente acha condizentes com o risco que a gente quer ter no nosso portfólio. Perfeito. Fausto, eu queria aproveitar um gancho que você falou aqui, um pouco do cenário, né? Que você acha que a Selic pode chegar aí a 6% no final desse ciclo de elevação dos juros. Eu queria ouvir um pouco o cenário do Christopher para isso. O que você espera, Christopher, para inflação e juros daqui para frente? A gente tem uma tese aqui bem pura de crédito, então eu só quero fazer um adendo aqui que a gente não faz nenhuma previsão macro aqui, é puramente crédito. Agora, Christopher, minha visão, eu também concordo. Eu acho que o ciclo ele tem que levar a Selic para 6. Eu acho que o investidor ele tem que passar a entender que a gente tem uma curva futura de juros que ela é muito empinada, então o Fausto tocou nisso. Eu acho que todos os investidores estão mais atentos a esses pontos. O mercado como um todo, os investidores como um todo, estão lendo muito, estão estudando, estão buscando entender como o mercado funciona. Eu acho que a Infomoney e todos os outros veículos aí têm feito um bom trabalho aí para desmistificar um pouco o mercado financeiro, tentar trazer o investidor mais para perto. Eu vejo isso muito com os nossos investidores, então eu recebo questionamentos muito bons hoje em dia, investidores bem qualificados, às vezes nem tem um investimento tão grande com a gente, mas já tem condição de fazer uma pergunta super bem feita e realmente acertar na veia o que ele precisa estar observando no fundo para garantir um bom resultado. Então eu acho que realmente a gente antecipa que vai ter uma elevação forte aí na Selic. A gente imagina também que a inflação deva acelerar um pouco, mas eu não acho que vai ser nada de drástico. A gente ainda tem uma ociosidade muito grande no Brasil aqui, e aí vai depender um pouco mais de reformas estruturais e coisas de mais médio prazo, que a gente não tem muita visibilidade hoje. Mas falando na Selic aqui, eu acho que tranquilamente a gente vai ver uma Selic a 6 no médio prazo. Boa.
A gente, é impressionante como o tal do timer ali não dá sossego para a gente. A gente já está estourado quase no tempo, a gente tem 1 minuto e meio. Então, Faustinho e Christopher, tem 2 perguntas que eu vou querer que vocês respondam de uma vez só. Eu vou juntá-las aqui. Vieram de quem está assistindo. Vieram de quem está assistindo. Legal. Mas são perguntas que são muito boas, tá? Que a primeira delas, eu quero que vocês respondam, façam um exercício aí, em 1 minuto cada um, 1 minuto e pouquinho. A primeira pergunta é: investimento em crédito diretamente, né, em debênture ou letra financeira, versus investimento em fundos. Putz. Isso é fácil. Então, mas eu quero juntar já com debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, elas começaram inicialmente com a pessoa física acessando direto, né, que ela tem a isenção de imposto de renda, depois que vieram os fundos de debêntures incentivadas. Então, pegando essas 2 perguntas e jogando para debêntures incentivadas especificamente, vale a pena entrar, sim ou não? Entra direto ou entra no fundo? Qual que é o benefício de entrar em debêntures incentivadas via fundos de investimento? Enfim. Posso começar aqui? Vai lá, manda ver. Por favor. Eu vou fazer um paralelo que é com os fundos de ações, né? O cara que é um cara disciplinado, né, que entende o risco daquele emissor, né, no caso da ação de determinado emissor, que está atento ao mercado, que acompanha a qualidade da empresa, enfim, que é quase um profissional desse negócio, esse cara talvez possa sim comprar uma debênture incentivada direto, né, monitorando ali o emissor, como é que ele está se comportando, entendendo os momentos de entrada e saída do papel. Aquele cara que não consegue acompanhar, né, que não tem condições, né, de entender o risco daquele emissor, né, que não consegue entender as variações do mercado, né, no momento que ele precisar sair e se deparar com um mercado difícil, ele deve investir via fundo. Mais uma vez, via fundo, ele está subcontratando uma equipe profissional que vai fazer análise para ele e vai entender o melhor momento de entrar e sair do papel. Essa é a minha visão. Eu tenho um complemento aqui que pega exatamente o gancho do Fausto, que é só um exemplo. Você pega uma das maiores TIRs da Capitânia até hoje, foi Rodovias do Tietê. Então, é um caso que manchou muito o investidor pessoa física, muita gente perdeu dinheiro, que é uma infelicidade enorme, mas a gente aqui, que só faz isso, fica olhando a tela o dia inteiro, conseguiu entrar lá no primário, fazer um bom trabalho de giro de mercado. Para quem não lembra, essa foi a debênture mais líquida do mercado por muito tempo. Então, a gente conseguiu entrar e sair do papel diversas vezes, fazendo ganho de capital, até o momento que a gente viu uma compressão ali dos spreads que a gente discutiu, num ponto que a gente achava que não fazia sentido e zerou a posição inteira, provavelmente 1 ano antes de realmente aparecerem os maiores problemas. Então, é um exemplo que é complicado de falar, porque realmente muita gente perdeu dinheiro e é chato, mas essa é a vantagem de você ter uma gestão profissional que só faz isso, fica olhando isso o dia inteiro. E, gente, cada um tem sua profissão aí, a nossa profissão é fazer isso. Então, realmente é difícil acompanhar no mesmo nível, né? Boa. Ótimo, gente. Bom, e o papel desse ranking é justamente mostrar quais são os melhores gestores do mercado e que têm capacidade de entregar esses retornos acima da média, né? Então, parabéns de novo para vocês pelo prêmio. Obrigada aí pelo painel, foi ótimo. Obrigado, pessoal. Prazer falar com vocês dois. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Valeu, Cristo. Valeu, pessoal. Obrigadão, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Boa noite. Valeu.